amigos e amigas internautas do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Hoje nós queremos falar de um material extremamente importante e que os espíritas, eu diria assim de uma forma, entre aspas, já abandonaram, mas que é extremamente rico em conhecimento. Eu diria que talvez ainda nós voltemos a estudar esse material nas casas espíritas. Talvez na entrada no mundo da regeneração nós voltemos a compulsar as páginas desse material para que nós possamos entender melhor o que ocorreu na Terra e como que foi a transição e o que foi o Espiritismo. Eu estou falando da Revista Espírita, ou em francês, Revue Spirite. Este é um periódico que foi lançado por Kardec em 1º de janeiro de 1858 e que ele editou até o seu desencarne em 1869. Hoje nós temos periódicos, revistas espíritas muito boas. Nós temos aí a revista Presença Espírita da Real Editora, da Mansão do Caminho. Nós temos o jornal Mundo Espírita, bastante interessante, da Federação Espírita do Paraná. Nós temos a Revista Internacional do Espiritismo. Nós temos o Reformador, que é o órgão de divulgação oficial da Federação Espírita Brasileira, e outros muito bons que estão pelo Brasil. Nós tivemos uma época, década de 70, 80, 90, que o grande objetivo das casas espíritas era ter um jornalzinho, uma revista, né? Eu me lembro que nós assinávamos as revistas, recebíamos em casa, aí líamos as novidades, era um movimento espírita em ação. Hoje, evidentemente, tudo é por meio de Instagram, de Twitter, de site virtual. Então, natural. Mas as revistas ainda existem, o Jornal Mundo Espírita de forma virtual, e é importante que prossiga. Um reformador virtual é importante que prossiga, porque é uma forma de você divulgar mensalmente, ou bimestralmente, ou trimestralmente, depende de cada uma. Mas de onde que veio toda a ideia dessas publicações? Da Revista Espírita. Então, Kardec, em 1º de janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita, que era um espaço para ele testar algumas coisas que ele vinha recebendo, algumas mensagens que ele estava tendo, e discutir alguns eventos, transcrever alguns eventos mediúnicos que ele estava acompanhando, que ele estava tomando conhecimento. Então era uma forma dele discutir, dele ir levar para o meio comum, para as pessoas que não frequentavam a Sociedade Parisiense dos Espíritos, levar ideias e conceitos sobre o Espiritismo na forma de uma revista. Então ele passa a publicar vários textos, escritos por ele, escritos por outras pessoas, comentando fatos do dia a dia à luz dos princípios espíritas. Então ele vai juntando material, muitas pessoas o procuravam para entender fenômenos, na época chamados paranormais, né, fenômenos obsessivos. Ele coloca isso, lógico, ele omite os nomes, mas para que pessoas com o mesmo problema o procurassem. E ele aproveitava para divulgar o Espiritismo. Então ele divulgava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele divulgava o Espiritismo, ele divulgava as obras que já estavam, à medida que os anos iam avançando, ele ia publicando as obras. Então ele trazia como é que ele chegou naquela obra, ele explicava, as pessoas se interessavam. Como ele era um pedagogo conhecido e reconhecido na França, ele tinha um público fiel, que sabia que o que ele publicava era de qualidade. E ele tinha acesso a sociedades científicas, sociedades literárias, a saraus, tinha acesso ao imperador, com o qual ele se encontrou algumas vezes, que ele narra na Revista Espírita, os encontros que ele teve com o imperador Napoleão III. Então ele tinha um bom jogo social e a revista era uma forma dele se comunicar com esse público, com esse povo. Então ele lança essa obra, esses fascículos
que ele publica por muitos anos, né? E que existem hoje disponíveis gratuito para download no site da FEB, o febnet.org.br, e que é de leitura imperdível, porque quando você vai lendo, você vai tendo informações que você não imaginava. Como é que se evocava nas reuniões mediúnicas? Evocava, Marco? Mas o que é isso? Evocava. Então hoje, nas reuniões mediúnicas, às vezes as pessoas se perdem, mas se evocava, se reunia e se evocava. Espírito tal, se você estiver presente, nós conhecíamos de ouvir isso, e aí o Espírito se manifestava, falava ou não falava. E ele mostra fenômenos de materialização, fenômenos de casas que ele visitava, que os objetos voavam, que é a mediunidade de efeito físico, como é que ele estudou, né? Eu me recordo que em 1988, uma cidade que eu residia no interior do Paraná, e eu era muito novo, e me vi, de repente, presidente do Centro Espírita. Era só o que me faltava. Presidente do Centro Espírita, novo. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que a gente faz. E estou eu lá um dia, no meu trabalho, e alguém me diz, ó, tem uma pessoa querendo falar com você aí. E eu fui lá na portaria, atender a pessoa, e a pessoa me desesperada, porque estava acontecendo isso, e que alguém tinha dito para ela que o presidente do Centro Espírita da cidade trabalhava naquele lugar lá. Ó, vai lá que o presidente do Centro Espírita vai dar um jeito. E ela foi lá, essa pessoa, e ela me falou o que estava acontecendo. As coisas não são à toa, nada é por acaso, tudo tem um porquê. Porque naquela fase eu estava lendo a Revista Espírita, eu estava estudando os fascículos. Eu não me lembro exatamente em que fascículo que eu estava, eu sei que já fazia algum tempo que eu vinha estudando a Revista Espírita, me interessei em conhecê-la e eu vinha lendo. Então eu pegava o fascículo, é uma revistinha, eu pegava, lia um, lia outro, assinei a Revista Espírita para ajudar lá a FEB, e eu recebi em casa os fascículos e eu ia lendo. Encadernei uma época, fiz o caderno e tinha isso aí tudo guardadinho com fonte de consulta, para palestra, para estudo. Ou como fonte de consulta para isso que eu vou narrar. Porque ela me chegou dizendo, olha, o senhor tem que ir lá em casa, porque parece que o capeta se apresentou lá. E eu falei, como assim o capeta se apresentou? Ah, não sei, está batendo tudo quanto é janela, e está batendo a porta, e está voando o copo, ninguém mexe. Mano, alguém está jogando. Não, o senhor precisa ir lá para o senhor ver, que está voando o copo, está voando o garfo, está voando faca, e eu não sei o que está acontecendo. Eu tirei minha filha de lá, e eu falei, não, mas será? Estranho, mas ó, eu estou agora trabalhando, não, mas o senhor tem que ir lá, porque a coisa está pegando fogo e tal. Aí eu voltei lá, conversei com o meu chefe, ele falou, meio contrariado, vai lá, você mexer com essas coisas é isso mesmo, naquela época dá nisso, então, mas vai lá, vê lá, mas não se envolve, hein? Pode ter polícia no meio. Mas eu cheguei, a polícia já estava lá, e aí dizia não. Aí eu me lembrei, entre o local meu de trabalho e chegar lá embaixo, eu já atinei mediunidade de efeito físico. E perguntei para ela, quando você tira a sua filha de dentro da casa, o que acontece? Eu, parece que para, fica calma. Então, eu tinha lido, no último fascículo de Revista Espírita, eu tinha lido um caso que o Kardec descreve de mediunidade de efeito físico. Um pouco mais grave do que esse que eu estou relatando. Porque esse, nós chegamos ali, eu orientei a mulher, fizemos ali uma pequena prece, um evangelho, coisa muito rápida. Eu recomendei que ela fosse ao centro, ela nunca foi, ela nunca apareceu, nunca a vi mais, ela não apareceu, mas também não foi mais nada, ninguém tocou no assunto. O fato é que quando nós chegamos ali, eu vi realmente as coisas jogadas no chão, prato quebrado, cadeira revirada, e não vi nenhum fenômeno no momento em que eu estive ali. Mas ela narrou, a vizinha narrou, a menina falou, fizemos uma prece, um evangelho, e eu recomendei a ela exatamente o que estava na Revista Espírita. Então nós percebemos que é um fato muito simples, muito assim, pequeno, mas que mostra como é importante a gente conhecer coisas que normalmente na literatura espírita não aparecem. Hoje o pessoal lança alguns livros aí que, sinceramente, não tem nada a ver, sabe? Não entra nessas questões, não discute. O que aconteceu com a pessoa? A pessoa tem médico que não fala o que acontece, porque vão dar risada dele. Apareceu um espírito na minha frente. Passou uma mulher, aconteceu assim. Eu estava em tal lugar, passou um negócio assado.
eu estava dormindo, meu espírito saiu do corpo. Eu fui para tal lugar. Você está louco, você está tomando remédio, você é psiquiatra. Porque não estuda. Espírita fala isso, que se diz espírita fala isso. Então, quando a gente vê a revista espírita, a gente viaja com o Kardec pelos primeiros tempos do espiritismo. E é até engraçado, tem muita coisa interessante. É uma coisa enriquecedora. Tem lá uma passagem que eu vou contar aqui, em que não faz muito tempo, eu contei numa palestra, citei a revista, qual era, não vou dizer aqui qual é, para o pessoal ficar curioso e ir lá buscar, pesquisar todas até chegar onde eu falei. Mas eu contei uma história da revista Espírita, e quando eu terminei a palestra, veio um senhor falar comigo e me disse assim, olha, muito boa a sua palestra e tal, gostei muito, o assunto é pertinente, eu só queria dizer para o senhor que aquela história ficou forte, hein? Eu falei, por quê? Aquilo não acontece nunca, eu estudo espiritismo e sei que não pode acontecer aquilo. Eu falei, o senhor estuda mesmo? Aí eu já perguntei, o senhor já leu a Gênese? Não li a Gênese. O senhor já leu a Revista Espírita? Não li a Revista Espírita. Então o senhor não estudou espiritismo completamente. Falta esse conhecimento para o senhor entender que aquilo que eu narrei, que Kardec narra na Revista Espírita pode realmente acontecer. E ele falou, é mesmo. Depois eu voltei ao centro, tempos depois, com uma outra palestra, e ele me disse que o senhor tinha razão, estava lá. Então Kardec narra uma conversa, que eu não vou falar tudo, hein? Não vou falar tudo. O pessoal ficar curioso e ir lá olhar. Não vou dar de bandeja, não. Na palestra eu contei tudo. Aqui eu vou contar só uma partezinha. Ele narra uma conversa que eles tiveram na reunião mediúnica na sociedade, para de estudos espíritas, com um espírito que estava encarnado em Júpiter. Aí eu estou fazendo assim, que eu acho, do outro lado da câmera, está todo mundo fazendo assim, Júpiter? Isso é paia, conversa. Júpiter. O espírito, desdobrado lá, foi trazido e começou a contar o que ele vivia em Júpiter, como ele vivia. Show de bola. Olha, show de bola. Olha, no mínimo, serve como uma baita de uma história para a gente contar para os amigos. Ele descreveu exatamente a história. Eu até me tomei de mais carinho pelo cachorro que eu tinha na época, o Tigo, porque eu imaginei o Tigo andando de pezinho e vindo me servir lá em Júpiter. Já melhorou, já evoluiu, porque agora ele andava me enchendo as paciências. Aí eu liguei para o Tigo, falei assim, cara, tudo melhorou, próxima encarnação, daqui umas 10, porque você é meio lento, você vai estar lá em Júpiter comigo, de pezinho, trabalhando comigo. Eu só vou falar isso, não vou dizer o resto não. E ele descreve como é que era a vida, as condições de vida em Júpiter. E por aí vai, entre tantas outras experiências do magnetismo, do sonambulismo, do hipnotismo, de tudo aquilo que era estudado e debatido na época, no amplo, conceituado e profundo ambiente cultural da França da época, da Europa da época. E Kardec traz para a revista esse caldo cultural, este caldo científico, colocando o espiritismo na vanguarda dos debates científicos da época, tornando a revista espírita um respeitado meio de divulgação do espiritismo e um espaço para a divulgação da verdadeira ciência, da ciência espírita. Então, meus amigos, passa lá, baixa, faz o download no seu smartphone, no seu tablet e leia com toda tranquilidade a revista espírita. Lê sem compromisso, vai lendo como se fosse uma revista, se você estivesse lendo uma revista semanal e você vai gostar. Divulga a revista espírita. Se você participa do centro espírita, de alguma casa espírita, estimule os seus dirigentes a ter a revista espírita e a difundir texto. Faça palestra sobre a revista espírita. Faça palestra sobre os textos da revista espírita. Elucide as pessoas e mostre a elas que o que ocorre com elas está previsto lá por Allan Kardec em A Revista Espírita. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, dessa nossa dica de leitura espírita. E esteja conosco no próximo programa. Nós vamos iniciar um outro espaço, um outro degrau. E você vai gostar bastante. No próximo, nós vamos começar a falar dos autores clássicos. Vamos falar de Leon Denis e de tantos outros que fizeram a continuidade do Espiritismo. Fique conosco. Jesus conosco sempre.